Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Target. Meu nome é Leandro Magalhães. Prazer inenarrável de estar aqui com você para mais um podcast que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Antes da gente começar esse programa, quero pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar, para você comentar. Quando você faz isso, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e pulveriza para mais pessoas. Então, quando eu peço para você curtir, para você comentar, é como se eu estivesse passando chapéu aqui. Poxa, não custa nada, dá um like aí, compartilha com seus familiares, com aquele seu, de repente, amigo que não conhece Jesus Cristo. É uma ótima ferramenta de evangelismo. Poxa, faz isso pela gente, que você ajuda muito esse canal, você ajuda muito essa casa, essa igreja e esse projeto a ficar cada vez maior. Mais um recado antes da gente começar, eu quero falar aqui sobre o livro Até Que Nada Mais Importe, que você pode adquirir aqui através do link que nós temos aqui, link de associados, no campo de descrição aqui do vídeo. Lá você clica, você vai comprar esse livro na Amazon. E por que eu indico a Amazon? Olha o tamanho da Amazon. A Amazon é uma baita de uma empresa. Então não tem perigo de você não receber o seu livro. Você não vai tomar um chapéu. Você não vai de repente pagar e não vai receber nada. Não, você vai receber. E além de você adquirir um baita livro que vai edificar sua vida, que vai te abençoar, que vai te tornar aí um cristão um pouco mais sábio, além de tudo isso, você ainda abençoa essa igreja, porque através do link aqui de associados, nós recebemos uma pequena comissão por cada venda que acontece lá na Amazon. Então, poxa, fica a dica aqui, compra o livro. Esse livro, ele é tema central, ele é tema principal da próxima série de ministrações aqui da IDB de Araguá, que você pode tanto acompanhar aqui na nossa igreja, caso você seja membro, ou você pode acompanhar diretamente aí pela live, aqui pelo canal do YouTube. Então, eram esses recados que eu tinha para dar. E para a gente começar, eu já quero agradecer aqui ao meu convidado por ter aceitado o convite, pastor Rogério da Costa. Muito obrigado. Poxa, apresente-se aí para quem não te conhece. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial de estar aqui com o irmão Leandro, com o pastor Adércio, aqui nessa programação da Igreja de Deus. Que o Senhor Deus abençoe vocês mais e mais e abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor ligado à Assembleia de Deus e já faz um tempinho, né? A gente já vai entrar nessa história de seu testemunho. Poxa, fico realmente muito grato, muito feliz de o senhor estar aqui. Antes da gente falar aqui sobre o projeto Cristo aí para as Nações, que acabei tendo conhecimento aqui durante a semana, eu queria que o senhor contasse para a gente aqui o início de tudo, o início da sua caminhada, qual que é a sua história com o cristianismo? A minha história na adolescência, Deus usou o filho do pastor para me evangelizar e a gente servindo a Deus na igreja, ouviu mensagens que Deus tinha vários jovens lá, que ele estaria despertando, levantando para o ministério, para estar pregando a palavra, cuidando de igrejas, alguns viajando muito. E entre alguns, eu fui um desses. Então, na Igreja Assembleia de Deus, a gente começa a trabalhar com jovens, vai cantando no coral, e na escola dominical, depois você passa a cooperador, diácono, presbítero, aí fica um tempo em prova para evangelista e depois chega pastor. Então, Deus começou uma obra comigo em 1980, no final de 1980. Que ano? Que ano? Lembra que ano? 1980, no mês de dezembro. 80 mesmo? 80 eu aceitei Jesus. Em 1981, fui batizado nas águas. Aí começa todo esse processo e eu fui consagrado evangelista em 1993 e a pastor em 1997. E que eu viajo pregando o evangelho pelo Brasil e alguns países, agora 2023 fazem 30 anos, porque eu comecei a viajar em 1993. Então tem um tempinho, os quilômetros rodados, né? É uma experiência. Eu sei que o senhor é um cara conhecido por liderar movimentos
de igreja integrada. Esse negócio de integrar a igreja de bairro. Eu quero que o senhor fale para mim um pouco como surge essa visão. Porque é diferente, né? Geralmente no Brasil, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, não é nenhuma crítica a nenhuma denominação específica. Mas a igreja no Brasil, ela tende a meio que seguir ali o caminho dela e olhando assim só para ela mesma. Não tem muito esse negócio de integrar com outros ministérios. Como é que surge isso assim na sua cabeça? Como é que é essa visão? Essa visão começou em 1995, quando a gente sentiu assim uma necessidade muito grande de concentração evangelística. Essa concentração, ela tinha o nome antigamente de Cruzada Evangelística, e a gente às vezes usa esse nome de cruzada também até os dias de hoje. Então começou em 1995 através de conselho de pastores, convidando conselho de pastores que se interessava. Então a gente fazia um café, chamava os pastores, mostrava com slides no telão como cercar aquela cidade, orar. Aí eu dava um seminário para eles, para a igreja trazer a pessoa visitante, cuidar, fazer uma lista de convidados. E quando chegava o dia da concentração, ou numa avenida, ou numa praça, ou mesmo num ginásio, vinha muita gente. Às vezes não era conselho de pastores, era um grupo de igreja. Isso. Por exemplo, Assembleia de Deus tem campo, Assembleia de Deus tem setores, às vezes era um setor, às vezes era uma igreja, às vezes era 3, às vezes era 5. Mas nós chegamos a fazer uma concentração com 63 igrejas. Deu 15 mil pessoas no último dia na praça. Uau. E deu 1.050 decisões a Cristo. Foi Glória muito a Deus. forte esse trabalho em São Bernardo do Campo, em 1997. Então a gente está falando dos anos 90. Poxa, a gente está em 2023, né? Se passaram-se aí praticamente 3 décadas. Quais eram, assim, o que o senhor se lembra, que dá para o senhor falar para a gente? Os principais desafios dos anos 90, assim, de evangelizar, qual que era? Olha, os desafios, hoje também tem, que nós fizemos cruzadas assim, com muito afinco, do ano de 2015 até 2019, esses 4 anos, principalmente na Argentina. A Argentina houve muitas decisões a Cristo, muitas decisões, marcou bastante a cruzada lá. Mas é uma guerra contra um mundo espiritual que a gente vai ficando calejado dos impedimentos que se levantam, diversos, de diversas maneiras. Por exemplo, no sertão de Pernambuco, nós estávamos numa grande cruzada, uma concentração numa cidade. Eu ia receber todo o povo para dar o seminário no atacado só para todo mundo. Já tinha conversado com a prefeita, ela tinha me liberado a avenida, liberou o espaço de uma faculdade para ministrarmos as 3 noites do seminário, como levar vidas a Cristo. De repente eu recebo um telefonema da assessora da prefeita dizendo: olha, o senhor não vai poder fazer o seminário lá, a concentração. Custa X aquele auditório da faculdade. Falei, não, mas a prefeita liberou para mim, para os pastores que pertencem aqui, que me chamaram para esse trabalho. Eu tenho até um documento assinado. Mas não pode não. Mas eu vou verificar aqui dentro de alguns momentos, eu te respondo. Aquilo, o seu coração quase vem parar na boca, porque ela me falou isso no dia de receber o povo. Eu pensei, bom, se não puder lá, eu vou fechar a rua de última hora e vou fazer na rua. Mas o povo eu não vou despedir dizendo que não dá para fazer, não. Aí depois de 2 horas ela liga dizendo, foi um engano meu, tá tudo certinho sim, pode fazer. Então, vem provações diversas. Aqui em São Paulo teve um secretário que ele não liberava um ginásio de esporte na freguesia do Ó por nada. Foi no último dia, na última hora que ele liberou, mesmo com políticos intercedendo para liberar.
Então você percebe que ônibus dá problema, som dá problema, iluminação se desliga. Você tem que estar preparado para uma batalha. Porque assim, quem não entende pode ver a gente falando sobre essas coisas e falar, não, é porque essas coisas são trabalhosas mesmo. Só que a gente sabe que essa luta é, na verdade, no campo espiritual, né? Exatamente, você falou tudo. A vida do apóstolo Paulo evangelizando. Tinha briga, tinha tumulto, às vezes era apedrejado, foi açoitado, queriam jogar ele no despenhadeiro, estava como morto, colocava numa masmorra que era as piores masmorras, um buraco. E ele entendia que isso são dores de partos pelos filhos espirituais que eu nasci em Cristo. Uhum. Então, quando você vai cercar uma cidade para fazer uma grande evangelização, onde no mínimo vai ser 30 ou 50 pessoas que vão aceitar Jesus, mas pode ser 500 e 600, pode se preparar. Que os espíritos malignos que vão perder aquelas pessoas vão se levantar contra a sua organização. Mas Deus vai dar escape. E o clima espiritual é pesado. Deus vai dar saúde. Deus vai dar saída. O clima espiritual é pesado. Fala pra gente um pouco como que é esse clima, assim, ainda mais quando você vai para essa região do Brasil. Tem alguma experiência que o senhor pode dividir com a gente? Sim, muitas experiências. Às vezes parece que você está assim numa luta espiritual, numa batalha. E o físico sente, né? O físico sente, te bate um cansaço muito grande. Agora, quando você vai e tira assim períodos de oração e jejum, sozinho, buscando a Deus, tem vezes que você vem com um revestimento, uma autoridade tão grande que aquilo é quebrado. Mas não deixa de ter batalha espiritual, sempre tem. Agora, tem muitos exemplos de ministérios que eram fortíssimos, porque tinham grandes equipes de oração. Uhum. E quando morreram alguns principais, nunca mais aconteceram os grandes avivamentos. Se você ler sobre a biografia do Charles Grandison Finney, foram 50 anos de ministério. Os 10 primeiros anos dele tinha grandes avivamentos. Ele teve apelo de 50 mil pessoas aceitarem a Jesus numa tacada só. Mas quando morreu Daniel Nash, que era uma pessoa que ficava gemendo e virava noites intercedendo, os avivamentos diminuíram e as conversões também. Então, tudo é uma equipe. O que é interessante sobre o Finney é que ele tinha um chamado especial para falar de Cristo para as pessoas da alta sociedade, né? Eu conheço a biografia dele, ele realmente foi um grande avivalista. Pastor, para o público mais jovem que tá assistindo a gente, que talvez não esteja familiarizado com esse termo, explica para a gente o que é uma cruzada. Uma cruzada é uma concentração. É uma concentração do povo de Deus. Numa avenida, num estádio, num ginásio, numa igreja, trazendo o maior número de pessoas visitantes possível. Tem uma objetividade, tem um alvo. Uhum. É atirar a rede que ela venha cheia de peixes. Rede ao mar. Rede ao mar. Então o nome não precisa ser cruzada, pode ser concentração, pode-se ter outros nomes, né? Não louvorzão. O louvorzão não dá porque aí seria louvor. É só música. É só música. Então, Não, mas para explicar mesmo pro pessoal, eu fiz um episódio aqui do Memórias Pod. Você que tá assistindo a gente, poxa, tem Memórias Pod sobre esse cara que eu vou falar agora. E tem Memórias Pod também sobre Charles Finney, que foi um avivalista citado aqui agora há pouco. A primeira vez que eu tive contato com esse termo foi quando eu li a biografia do Billy Graham. Que era um cara que fazia muita cruzada. Sim. E o cara, mobilizava tudo e enfrentava todo mundo. Só que ele tinha muito negócio, assim, da diplomacia. Billy Graham era um cara que ele não batia de frente com ninguém. Ele fazia de tudo para ser amigo das pessoas. Exatamente. Porque ele tinha um cargo junto do governo americano. Imagina você ser uma pessoa que está ligada ao presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Você está lá na Casa Branca. Então, ele era um conciliador, tanto é que ele conseguiu fazer cruzada evangelística na Rússia. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte.
Olha, países de cortina de ferro, Pois é. Billy Graham pregou, e no mundo todo. Então, ele entendeu que através dessa amizade, dessa aproximação, se consegue essas conquistas. A gente também procura um caminho assim. Uhum. Porque às vezes você chega numa cidade para fazer uma concentração, vamos supor, você, Leandro, o pastor Adércio, e às vezes você vai conversar com o prefeito diz, vou te dar um ginásio bem retirado. Quando você pega mais experiência, você vai dizer, não, mas eu não quero retirado. Onde vocês comemoram o carnaval aqui da cidade? E quando um time ganha, onde vocês comemoram? E quando é festa do aniversário da cidade, onde comemora? Naquela avenida principal, a gente fecha tudo. Então, eu quero bem lá. É bem lá que eu quero. Mas vai ter que fechar tudo, desviar os ônibus. Não, mas eu preciso de lá, é para pregar a palavra de Deus. Deus vai abençoar a cidade. Então você vai devagar e Deus vai te ajudando a você conquistar espaço. Não, peraí, agora eu quero saber sobre bastidor, porque assim, pelo que o senhor está me falando, as cruzadas é um evento grande. Por onde ela passe, é um evento grande, é um evento que mobiliza, é um evento que você precisa de aval da prefeitura. Eu quero entender como é que é o backstage, como é que é o bastidor disso, porque a ideia nasce na cabeça, eu vou fazer uma cruzada ali no Jaraguá. Poxa, vou fechar a avenida principal. Como é que é para levar uma galera para lá? Então, é bem nesse estilo. O estilo é o seguinte, vou dar uma base disso para vocês. Primeiro, um grupo de igrejas convida. Aí aquele grupo de igreja ele pode ter 3, 5, 10, 15, 30, 50 igrejas. Aí com aquela igreja você vai fazer o trabalho. Então você tem que fazer ofício, conversar com prefeitura, com polícia, com o pessoal do trânsito. Tem um monte de pedido para fazer, depende do tamanho, tem que ter ambulância lá, banheiro químico, tem um monte de burocracia. Aí você não é só ir e fazer um café e juntar todos os pastores para explicar. Você tem que ter umas 5 reuniões semanais com ele no mês antes da cruzada. Aí a cruzada vai ter cartaz para colocar dentro do comércio, carro de som, aqueles perfurados atrás do carro, a faixa, o panfleto convite, os anúncios nas rádios. Vai ter que ter tudo isso. Você vai precisar ministrar o seminário mostrando para o povo. A finalidade desse trabalho é vocês levarem um visitante. Então o povo daquelas igrejas vão todos se empenhar para levar os visitantes. É um movimento integrado mesmo, né? Que ele vai crescendo, ele não pode explodir antes, ele tem que ir crescendo, ganhando corpo, e na última semana, que é a semana que ele dá o seminário, que toda a divulgação vai à tona. É o momento de convidar as pessoas e fazer o arrastão. Traz todo mundo. Aí você vai ministrar, eu vou ministrar a palavra de Deus, vou designar alguém da minha equipe para estar dirigindo o culto, ou às vezes um pastor daquela região. Na Argentina mesmo, eu pedi para um pastor de lá dirigir o culto. Porque é um pastor brasileiro que está lá fazendo um grande trabalho no nordeste da Argentina. Foi em Santiago del Estero, sempre o nome da cidade para Cristo, Santiago del Estero para Cristo. Lá na Bolívia, Cochabamba para Cristo. No Uruguai nós fizemos, mas foi com uma igreja só. Então, esses trabalhos pelo Brasil é sempre o nome da cidade para Cristo. E aqui no Brasil nós fizemos em Goiânia, que é São Simão, nós fizemos no Pará, em Goianésia, nós fizemos em várias regiões de São Paulo, fizemos na Argentina, e Deus mandou em vários lugares. Assim, eu não sou historiador, mas eu sou entusiasta. Eu gosto muito de história. E eu gosto muito de história da igreja, na verdade. E eu tenho uma impressão, e aqui eu quero que o senhor me diga se é uma impressão errada que eu tenho. Eu tenho a impressão que anos 70, 80 e até 90, esses movimentos de cruzadas, grandes evangelismos, grandes eventos, eram muito mais comuns nas igrejas, nas cidades. Exatamente. Realmente tem essa como eu posso dizer, essa derrocada, assim, será que é real isso mesmo? As igrejas deixaram de fazer esse tipo de evento? Ou diminuíram? É porque é o seguinte, olha, antes da televisão, dos anos 60, que a televisão começou
aparecer e depois veio a TV colorida, as pessoas ouviam rádio, mas muitos chegavam em casa, tomavam banho, jantavam e ficavam no portão debruçado para conversar com quem passava na rua. Usava até aquele termo, prosear, principalmente no interior. Minha mãe fala, quando ela era criança, que ela queria ver TV, ela tinha que ir na janela do vizinho. Isso! E eu me lembro quando eu era criança que o meu pai levava a gente na casa dos meus tios para a gente assistir a TV. Naquela época, principalmente a quadrangular, armava as tendas e fazia cruzadas evangelísticas, aquilo lotava. Quando eles iam orar individualmente por pessoas, eles ficavam até de madrugada porque a fila era enorme. Mas com a chegada da televisão, aí o pessoal foi diminuindo mais essas concentrações. Hoje em dia nós somos individualistas. Hoje em dia a família está em casa e quer jantar, tem que mandar um zapping para a filha que está no quarto e ainda a filha não quer, o filho não quer jantar naquela hora que está junto com os pais. E se janta todo mundo, é cada um olhando para o seu celular. Exatamente. Então está mais difícil hoje. Tanto é que as cruzadas evangelísticas da década de 90 tinha mais conversões e mais povo do que as cruzadas evangelísticas de 2015 a 2019, antes da pandemia. A tecnologia ela é um pouco nociva. Ela é um pouco nociva. Exatamente. Porque o ser humano ele tende a não saber lidar, né? Porque eu estava até conversando com a minha esposa ontem sobre isso, da ansiedade que dá. A ansiedade de você querer... Porque, olha, isso aqui é um celular... E ele pode ser um aparelho simples, ele pode ser um aparelho sofisticado. Você aqui, você está a alguns cliques de qualquer informação, de qualquer conhecimento. Eu tenho um podcast de história da igreja e ele tem alguns elementos, às vezes, de audiodrama. Então tem ali toda uma trilha sonora, história contada de um jeito envolvente. E eu descobri que boa parte da audiência ouve na velocidade 2 vezes, para acabar rápido. Eu falo, poxa, realmente não foi feito para isso, mas é essa ansiedade, essa urgência que as pessoas têm, né? E tá na mesa ali, tá comendo, e você não quer perder informação, você não quer conversar com amenidades com a sua família. Não, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero ver aqui se tem mensagem. Então, mas isso é uma pena, porque às vezes a pessoa tem um idoso na família, um patriarca, aí tem netos e tem bisneto. Se o bisneto quer saber como que era a história do Lampião, ele olha no celular e descobre tudo, ao invés de ir, sentar junto com o bisavô e ter paciência de ouvir aquela história. Porque aquele contato vai marcar para sempre aquela vida. E sem contar que é uma história, quando você ouve a história contada por outra pessoa, ela é muito mais rica. Porque ela vem toda carregada de um recorte da realidade que aquela pessoa viveu naquele período. E no celular não, quando você lê um artigo na internet que seja, agora que tem o ChatGPT, quando o ChatGPT te conta a história, ele não tem tom, ele não tem nada, ele vai escrever da forma mais simples possível, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, morava em Osasco, eu me lembro do poço e que minha mãe e meu pai, tirava água do poço com balde, né? Aí chegou a água na rua. Olha, aquilo foi uma alegria, um contentamento quando ligou aquela água que abria a torneira. Agora, quem não viveu isso, não tem essa descrição, não tem essa realidade, essa história. Agora, eu gosto muito de história também. Vivo pesquisando história continuamente. História da igreja, história da cultura, história secular. A vida de um pastor é ser um pesquisador de história. Deixa eu te perguntar, ao longo dessa trajetória aí fazendo cruzada, qual que foi a experiência com Deus, assim, a experiência, né, que o senhor viveu, que mais te impactou, aquela que sempre vem na sua mente? Olha, a experiência que mais me impactou, eu posso te dizer uma coisa, de vir pessoas para o culto, e quando se foi orar por elas, elas tinham legiões de demônios. Mas aquela quantidade de demônios na vida daquelas pessoas que eu ficava admirado, sabendo o seguinte: essas pessoas com esses espíritos, elas serão prejudicadas no casamento, na saúde, no trabalho, na criação dos filhos, em relacionamento com qualquer pessoa.
tudo que você pensar, esses seres maléficos vão prejudicar. E na autoridade do nome de Jesus, aqueles espíritos saírem. Porque o agente de Deus na terra para expulsar os demônios, quer seja um, quer seja três, quer seja uma legião de muitos demônios, é a igreja do Senhor. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então você vê que Deus te usou e libertou pessoas. Nossa, isso transpassa o seu coração. A vida daquela pessoa nunca mais será a mesma. Quando a gente se sente instrumento é diferente. Eu já contei isso várias vezes aqui, mas cada convidado é uma história diferente, então eu vou contar de novo. O Memórias Pod, que é o meu podcast paralelo a esse aqui, ele me toma um certo tempo e ele me dá um certo trabalho e ele não me dá nenhum lucro, não me dá nenhum retorno, só dá gasto. Gasto de microfone, com servidor, com tempo. E eu já pensei em desistir dele várias vezes. A primeira vez que eu pensei em desistir, eu estava no 6º episódio. Tinha gravado ali um episódio sobre o avivamento de Gales. O episódio estava bombando. Eu falei, tá bom, são 6 episódios, tá aqui um trabalho lindo. Já falei de Azusa, falei de Gales, falei de várias histórias legais aqui, tá bom, né? Tá bom, chega, né? Só que chegou um testemunho de um cara falando, olha, eu sou pastor e eu ouvi isso aqui, mudou minha vida, eu vou continuar lutando pela minha igreja. E aí era como se Deus estivesse falando comigo, o que você faz não é entretenimento. Exatamente, eu também entendo dessa forma. Exatamente. É muito interessante o que o senhor falou. Deixa eu te perguntar, apesar, né, de o senhor liderar grandes eventos, grandes movimentos até fora do Brasil, já eu quero falar sobre essa parte, né, que o senhor liderou fora do Brasil para entender como que são esses campos. Mas antes de a gente chegar, né, nessa parte, o senhor faz isso há muito tempo. Muito tempo. Eu quero saber se em algum momento o senhor teve dúvida, sei lá, pensou em desistir, achou que já tinha acabado. Olha, eu acredito que isso todos os homens de Deus passam. Pela Bíblia a gente vê Elias desistindo, Jeremias, a gente vê os homens de Deus passando, o apóstolo Paulo falando da grande tribulação na Caia, que quase desesperaram da vida. Isso vem momentos assim que se passa por provação que você pensa, nossa, que luta, quantos desafios, que prova. Acho melhor eu parar, eu acredito que talvez é até aqui, pronto, que Deus tinha que fazer. Mas aí o Senhor vem e te sustenta, vem e te renova, vem e te mostra, não, você precisa avançar. Elias, debaixo do pé de zimbro, diz, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Ele pensava, ele julgava, e ele foi realmente o que representou todos os profetas. Mas Deus não, arrebatou, Eliseu ficou no lugar dele, porção dobrada. Então, isso realmente vem na vida de toda pessoa que tem chamada. Uhum. Porque a gente se sente incapaz, se não é a graça de Deus, por isso que Paulo falou, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, muitas vezes Deus vem para despertar e nos mostrar que não somos nós, é a graça dele na nossa vida. É que esse tipo de entendimento, ele vem com o tempo, né? Ele vem com a experiência. E hoje eu tenho 35 anos, né? Vou fazer 36. Mas eu lembro quando eu era mais novo, até hoje, na verdade, eu me sinto muito incapaz de fazer o que eu faço, de fazer isso aqui, de fazer o outro projeto paralelo, mas hoje eu entendo que é Deus que me faz capaz, que eu realmente não sou capaz. Só que eu vejo que a juventude, a galera que tá, sei lá, o cara que tá com 15 anos ouvindo isso aqui, ele não tem esse entendimento. Ele não tem, né? Então eu queria que o senhor falasse agora com esse cara mais novo que tá ouvindo isso, essa garota que de repente sente o chamado, só que ele não se sente capaz. Olha, eu posso falar porque eu tinha de 14 para 15 anos, quando Deus fez obra na minha vida, e eu ouvi a mensagem dizendo, Deus quer usar jovens, Deus vai usar você, jovem. Eu sentia que era comigo. Uhum. Só que eu pensava, como que eu nem conheço direito a Bíblia,
como que eu vou pregar para a multidão? Vou viajar para países no exterior? As pessoas vão comprar passagem aérea, que é caro para mim? Vou pregar o quê? Então você não entende, você sente essa chamada, você se emociona e você é convidado ao quê? Confiar no Senhor, porque aquele que te chama é poderoso para fazer, é Ele que traz o efetuar na nossa vida. Então é Deus que abre o mar para a gente passar, é Deus que toca em pessoas. Se Deus fala com você, mora, Leandro, tem uma chamada para você fazer obra para mim na Alemanha. Deus vai tocar em pessoas na Alemanha que vão te convidar e você vai para lá. Eu lembro quando eu tinha desejo, olha, uma hora eu preciso pregar na Europa. Eu estava pregando numa cruzada evangelística não organizada pela Missão Cristo para as Nações. Mas eu preguei em várias cruzadas organizadas lá no Maranhão, em São Luís, pelos irmãos de lá da Igreja Batista. E eu estava no aeroporto para voltar para São Paulo, toco meu celular, dizendo, pastor Rogério, paz do Senhor, olha, nós temos um trabalho para o senhor pregar aqui na nossa cidade. Pois não, tal, vai conversando. Aí, me digo, mas a cidade de vocês é onde? É Berna, capital da Suíça. Vocês estão me convidando para pregar na Suíça? Sim, aqui na Suíça. Uau. Falei, maravilha, mas vocês ficaram sabendo de mim por onde? As mensagens escatológicas, porque Deus me deu 7 mensagens escatológicas no ano de 2000 e elas levaram o meu nome para os 4 ventos. Lancei sobre o Apocalipse do Código da Bíblia, o dia do juízo final, surgimento do anticristo, sinais do fim dos tempos, arrebatamento da igreja, glória do céu. Então essas mensagens deu uma repercussão muito grande. Então aí eu fui, preguei lá na Europa, depois voltei de novo, preguei em outros países, pude pregar na Inglaterra, pregar na Suíça, pregar na Alemanha, pregar em Portugal. Aí você acaba dando um passeio, vai lá numa padaria da Bélgica, da Holanda, da Espanha, então você passou vários países. Agora pregando foram aqueles principais que você teve o convite. E outros você repete muitas vezes, a Guiana Francesa, eu estou com um convite para pregar lá esse ano em outubro. Eu já preguei 6 vezes lá. Oh. Agora é a 7ª. Então, tem lugar de casa, que então. Você repete lá, já de casa. É. Mas lá tem muita rotatividade, sempre tem gente nova. E o pastor falou, vai pregar não só na sede, mas pregar nas congregações nas cidades, em Kourou, Sinamari, São Laurent, Regina, São Jorge, Cayena. Mas é que isso aí que o senhor falou, né, sobre... confiança, né? Fala muito sobre a compreensão do que é a fé. Até não muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu acreditava que fé era você acreditar muito que uma coisa ia acontecer. Leandro, Deus me revelou aqui e Deus vai te dar uma casa. Então eu vou acreditar muito que essa casa eu vou ter. Só que na verdade a fé ela tem muito mais a ver com respeito por quem ele é. Não, se ele falou, vai acontecer e eu respeito isso, porque ele pode todas as coisas e ele fará de uma forma que aconteça, que talvez eu não compreenda. Exatamente. É aquilo que Deus tem para chegar nas suas mãos, vai chegar. Qual a sua missão? Fica na presença de Deus, não para de estar na casa do Senhor, obedecendo ao Senhor, andando em espírito, aquilo que for seu virá na sua mão. Deus vai trazer. Tá vendo esse microfone aqui? Sim. Esse microfone aqui, ele é novo, eu tô com ele há pouco tempo. Eu usava um outro microfone para eu gravar, né, na minha casa. Esse microfone ele parou de funcionar, ele quebrou e eu não tinha nenhum dinheiro, não tinha nem limite no cartão de crédito. Falei, Senhor, se tem uma hora pro Senhor agir, essa hora seria ótima. Porque... Eu não tenho para fazer daqui 2 semanas. Eu tenho para semana que vem gravado. Eu não tenho, Senhor. Eu preciso de Ti. Senhor, agora eu preciso da Sua intervenção. E pode parecer impossível, mas um ouvinte meu, lá da Suécia, ele me mandou uma DM. Ele falou, olha, Deus me mostrou você aqui. Qual que é o número do seu Pix? Eu vou fazer aqui. Eu não sei qual que é a sua necessidade e tal. Tudo você usa para o que você bem entender. Mas tá aqui, ó, eu quero abençoar a sua vida. E foi o valor para eu comprar esse microfone e continuar fazendo aquilo que eu fazia. Entende? Não é nem mais, nem menos. É o que eu precisava. Deus, ele faz dessa forma.
o que tem de testemunho a respeito desse, tem testemunho que chega no normal, mas tem testemunho que é um sobrenatural. Vou contar um normal. Eu ouvi um irmão contando esse testemunho. Ele tinha dificuldade na escola, até que ele conseguiu ir para o 2º grau, no ensino médio. Também tinha. Ele tinha dificuldade, esse irmão, mas os irmãos dele, da família, era muito inteligente, mas ele ficava para trás. Aí ele ficou no culto pensando, mas Senhor, tem misericórdia. Deus enviou uma palavra para ele dizendo, eu vou te dar graça, eu vou te capacitar, você vai se formar e eu vou abrir grande porta para você, através da palavra. Ele sentiu que era com ele. Aí Deus foi ajudando, ele conseguiu fazer o ensino médio, prestou vestibular na faculdade, pensando, eu não vou passar, de repente ele passou. Conseguiu estudar, se formou, Deus fez um milagre para pagar a faculdade, pessoas vinham e ajudavam ele sem ele ter pedido. E de repente, quando ele se formou, pensando, olha, me formei. Aí na Caixa Econômica da Avenida Paulista sai um concurso. Ele pensa, eu vou lá, mas ser difícil passar, muita pessoa capacitada, mas o Senhor estava com ele nesse negócio. E ele passou e o cargo foi dele, se tornou um executivo. Isso, um trabalhar de Deus que a gente diz um aspecto que Deus vai pelo natural. Agora, já ouvi testemunho de sobrenatural. Sobrenatural é o seguinte, isso aconteceu há uns 4 anos atrás, 4 para 5 anos atrás. Começo de ano, uma mãe tendo esposo, ganhando pouco, e a filha de 7, 8 anos, a filha, dizendo, mãe, eu preciso comprar um material para a escola. Começo de ano, a professora está pedindo. Olha, mãe, não tem dinheiro. Vamos aguardar. E a filha, preciso comprar um material. Depois, outros dias, ela falando. Mãe, não tem dinheiro. Passa mais um tempo. Preciso comprar um material. Mãe, não tem dinheiro. E a mãe dizia para a menina, eu só tenho R$5. A menina, mas como que eu vou fazer, mãe? E eles moravam próximo de um lugar que dava para a menina ir comprar. Tipo uma papelaria grande que tinha lá. E a mãe falou para a menina, vai no quarto e ora. A mãe só tem R$5. E a menina foi, orou, falou, mãe, dá os R$5, pegou os R$5 e foi lá para comprar. E ela pegou tudo que ela precisava. Quando ela foi passar no caixa, o caixa somava, só dava R$5 tudo que a menina pegou. Somou de novo, só dava 5. Somou de novo, só dava 5. Chamou o gerente. O gerente veio com a calculadora dele, só dava 5. Só dava 5. Ele disse, eu não entendo, tanto que ela pegou, dá muito mais que 5. E só dá 5. Aí a menina já estava chorando. O gerente perguntou, por que você está chorando? Ela disse, porque a voz, quando eu orei no quarto, me disse, vai, que com R$5 você vai comprar todo o material que você precisa. Glória a Deus. Aí aquele homem disse, é a voz de Deus que te falou isso. Pode levar o material que foi Deus que falou. Então eu quero te dizer, pode ser qualquer calculadora do mundo. Ia dar R$5 e não mais do que isso. Porque quem falou tem poder de falar e dar bênção. Isso foi um sobrenatural. Isso é sobrenatural. Porque o que ela pegou passava muito mais disso. Deixa eu te falar. Fala pra gente agora um pouco como que foi a sua experiência aqui na América do Sul, né? Como é que foi? Tem muita diferença do campo aqui no Brasil? Não sei, o senhor passou por países problemáticos como... não problemáticos, mas países... tipo como Bolívia, que tem uma economia mais prejudicada e tal. Qual que é a diferença, assim? Como que é o campo na América do Sul? Nossa, é diferente, é diferente. Por exemplo, na Bolívia, eu cheguei lá, fiquei admirado, as feiras, assim, muito cordeiro seco sendo vendido. E a boca deles, assim, eram os dentes, assim, apertando. Como assim? Vendendo o cordeiro na feira? Cordeiro seco, muito cordeiro seco, morto, e assim? Os dentes apertando, eles de cabeça para baixo, pendurado. Falei, mas por que se vende tanto cordeiro seco? Falei, esses cordeiros é para sacrifício, para a estátua dos demônios que tem, estátuas de uma serpente muito grande, um sapo enorme.
Mas qual que é a muita religião? oferenda. É indígena local? É católica? O quê? Em Cochabamba era quatro deuses com D minúsculo, umas estátuas, um que tinha numa gruta lá em É cima. local mesmo, né? Imagino que o clima espiritual lá seja pesadíssimo. Pesadíssimo. Nós fizemos a cruzada evangelística. Eu nunca fiquei assim para orar por pessoas enfermas, mas lá... É porque é o seguinte, se aqui no Brasil você chama as pessoas para orar, normalmente a pessoa tem uma enfermidade grave. Agora, tem país da América do Sul que a pessoa vem com 3 enfermidades graves que a pessoa está inchada. Você não sabe nem o que pedir direito para o Senhor para curar aquela pessoa. Uhum. Aquelas pessoas estão num estado deplorável. Aí você vê feiras que a pessoa não tem nem aquele apoio daquela mesa de cambista. A pessoa só tem um pano no chão vendendo limão e os irmãos dizem para você, ó, se essa pessoa não vender bem hoje, ela dorme nessa calçada para continuar vendendo amanhã para poder ir embora para casa. Então você vê situações difíceis em certos países. Difícil. Qual foi, aqui na América do Sul, o campo mais difícil? Eu acho que a Bolívia, para mim, foi o mais difícil. Mais até do que a Venezuela. Mas o senhor foi para a Venezuela quando? A Venezuela eu fui fazem quase uns 20 anos atrás. Então foi bem antes do colapso, né? Mas já estava difícil lá. Eu recebi o irmão da Venezuela aqui há um tempo atrás. Ele contou bastante, que ele conseguiu sair de lá antes do colapso, mas ele fala exatamente isso, que antes de colapsar já era ruim, já estava difícil, já era previsível, sabe? A cada 4 casas da Venezuela, a maioria delas eram envolvidas com espiritismo. Uhum. Eles adoravam muito uma deidade maligna chamada Maria Leôncia. Tinha o índio também que eles adoravam, o negro Felipe. Pessoas que morreram há muitos anos atrás e os demônios ficam aparecendo na montanha e exigindo trabalho. Tanto é que as igrejas tiveram uma fase difícil de crescimento na Venezuela, não sei como que está de 10 anos para cá, mas os pastores de lá contaram para mim que a Maria Leôncia tinha mandado os sacerdotes dela fazer uma maquete da igreja evangélica e abrir a tampa da igreja em cima, jogar muito gelo, colocar uma corrente em volta, significa que ia ser frio e não ia crescer. E quando se subia naquelas montanhas, os sacerdotes dela punham a língua para fora e cortavam assim a própria língua com gilete, não saía sangue nenhum. Essas pessoas, né, vivendo nisso. Mas nós pregamos num ginásio lá e Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo, caiu um poder muito grande, as pessoas corriam no ginásio de tanto avivamento. Eu falei, irmãos, dessa vez a corrente quebrou, o gelo derreteu, Jesus mandou fogo até na maquete que está na montanha. Mas assim, foi um trabalho de muito tempo ou foi uma aceitação imediata das pessoas? Foi um congresso de missões de um pastor amigo meu, que é um homem de muita oração. Ele foi missionário na Venezuela no ano de 1995, ficou uns 2 anos e meio lá, e ele orava 5 horas por dia naquela época. E Deus deu uma igreja para ele com 100 pessoas, e a Maria Leôncia chegou a aparecer para ele, uma loira, saía fogo dos olhos, dizendo, quem mandou você vir do Brasil aqui pregar essa mensagem, eu não suporto isso. E ele repreendeu ela, mas ele passou muita luta, ele morou numa casa mal assombrada no começo lá na Venezuela, porque estava barato o aluguel, e a imobiliária falou, ninguém fica nessa casa, porque aparece fantasma, lobisomem, demônio. Ele falou, não, então é essa mesmo, e ficou lá. Quando ele foi para lá a primeira noite, falou para a esposa, nós não vamos dormir, nós vamos repreender esses demônios. E ele orou até meia-noite, os demônios não chegaram, ele falou para a esposa, não vamos dormir. E orou também da meia-noite a 1, ele e ela, da 1 às 2, das 2 às 3, das 3, 4 da manhã eles chegaram. Uma renca. Quando chegou, ele levantou e falou, chegou o homem de Deus aqui nessa casa, estão todos repreendidos em nome de Jesus. Os anjos de Deus estavam com ele, o Senhor varreu todos aqueles demônios,
E o pessoal da imobiliária dizia, mas não tem perturbação para dormir? Ele falava, nenhuma, é uma paz, é uma tranquilidade, não tem nada. Mas eu acredito, para você que de repente não tá acreditando, você que tá duvidando, eu morei, quando eu morava em Perus, perto de uma casa que ninguém alugava, ouve essa, pastora Derso, ninguém alugava e o cara não conseguia vender porque ela era mal assombrada. Isso aí já é história, né? Eu não presenciei isso, mas a história contava que funcionou tipo, parece que nos anos 80, não sei, funcionou na casa tipo uma seita. E rolavam os sacrifícios de animais, esse tipo de coisa, eram umas reuniões meio esquisitas. E depois que esse pessoal saiu de lá, as pessoas que alugavam a casa não ficavam mais que 3 dias. Elas iam embora. E tinha um pessoal na rua que dizia que ouvia grito, que ouvia cachorro latindo e não tinha nada. E esse cara nunca conseguiu alugar essa casa, depois ele tentou vender, não conseguiu vender, e um dia ele demoliu a casa e deixou o terreno lá. Desistiu. E ele não morava também. Mas você que não tá acreditando, esse tipo de coisa acontece. Na Europa tem muita casa assim, que o pessoal comenta. Principalmente aqueles castelos. Uhum. Aqueles castelos medievais, olha, é grito à noite, é cheio de fantasma, porque pessoas foram torturadas em prisões lá. Já aproveitando o gancho, fala pra gente da sua experiência na Europa. Então, na Europa, a gente pregou na Inglaterra, pregamos na Suíça. Por exemplo, na Suíça, lá em Genebra... A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Há uns de 15 a 20 anos atrás. Pegando na Inglaterra, né? Eu vejo muita gente falando hoje em dia que a Inglaterra esfriou muito espiritualmente. Que hoje em dia a Inglaterra, devido ao avanço da agenda progressista, a Inglaterra hoje, o cristianismo é uma coisa... Não, é a religião do meu avô, isso aí. Não, isso aí é lá atrás. Ah, você é cristão? Não, eu sou cristão, mas eu sou cristão porque, sei lá, meu avô era e meu pai também, então devo ser. Na sua passagem na Inglaterra, era mais ou menos assim já ou era um país mais avivado, era um país mais cristão? Não, a Europa já estava com dificuldade. Já, né? Lá está crescendo muito o islamismo. Mas, assim, a participação dos evangélicos estava muito devagar. As igrejas lá, para crescer... Por exemplo, tem países que não é assim como o Brasil. O Brasil, a gente dobra o joelho, começa a orar, o céu se abre. Uhum. Existem uns países que você já é avisado, vai demorar uns 15 minutos a 20 para romper aquela barreira. Tem um peso na atmosfera. Agora, o que contamina a terra? Muito sangue inocente derramado, escravidão, adultério, prostituição, tudo isso contamina a terra. Muitas lágrimas de injustiça, isso tudo contamina a terra. Fica países assim com sérios problemas, países pesados. Agora, Estados Unidos é um país leve, Israel é um país leve. Mas também, né? Egito é um país pesado. Mas tinha tudo para ser pesado, Israel. Israel? As guerras que estão ali sempre, né? Mas o homem andou lá, mano. Aquele Monte Santo... mano. Aquele Monte Santo de Jerusalém é escolhido do Senhor. Mesmo que tem praça lá e tem pessoas igual a Praça da República aqui. Você imaginaria isso que tem em Jerusalém? Tipo a Praça da República? Tipo a Praça da República. Uau. Eu não sei, eu nunca tive lá, né? Meu cunhado, ele teve em Israel. Então você encontra isso. É uma experiência que mudou a vida dele, assim. Só dele falar, ele começa a chorar. Eu tenho muita vontade de ir, mas é um investimento muito alto, muito né? alto, mas eu tenho muita vontade de ir. No meu caso, na minha vida, é só um milagre mesmo. mas um dia eu vou. Então fala mais pra gente da Europa, como que é o campo lá, né? O campo de... Então, por exemplo, Zurique, onde tem aqueles muitos bancos lá na Suíça, debaixo da terra, irmãos que trabalham naqueles bancos, isso que é o maior peso trabalhar junto daqueles dinheiro. É porque ela é paraíso fiscal, né? Paraíso fiscal. É dinheiro de assassinato, é dinheiro de roubo, é dinheiro de corrupção, é dinheiro de desvio, é dinheiro de sangue derramado. Então aquilo não tem bênção, é amaldiçoado. É que essa visão que o senhor tem, a gente não tem, né? A gente não olha com esses olhos, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça isso, né? Um ambiente espiritual pesado na Suíça... Poxa, que não faz... É até distoante, porque
Boa parte da reforma protestante aconteceu na Suíça. Você fala, não, deve ser um país tranquilo, né? Um país até cristão, de repente, né? Mas pelo que você estava falando, não, né? É um país... Né? Não, tem princípios, mas a repercussão das pregações de João Calvino pregava duramente. A Suíça entrou numa linha de tal maneira que quem faltava no culto no domingo, naquela época, um teólogo como ele tinha autoridade de delegado de polícia. Isso. Aí a polícia ia na sua casa para te prender. A polícia dizendo, olha, eu vou te prender, mas você vai sair logo, é só porque você faltou no culto de domingo, o Calvino mandou aqui te levar para a cadeia. Então, olha como ele era rígido. E ele pregava, vocês do agronegócio ficou segurando a semente, Deus vai amaldiçoar vocês, o dinheiro de vocês, esse lucro está amaldiçoado a sua família. Aí o pessoal ficava com medo e liberava a semente. Vocês comerciantes aumentando o preço, o pobre, esse lucro vai ser amaldiçoado, vai ser doença para você, doença para sua família, Deus vai castigar. Aí ficavam com medo de dar aumento. Uhum. Baixava. Ele pregava contra a prostituição e os filhos honrar o pai e a mãe, tudo. Então chegou um tempo não estavam aguentando mais essa doutrina forte dele. Então para combater ele começaram a colocar o nome nos cachorros da rua de Calvino. Então quando ele passava as pessoas diziam, passa Calvino, vai para casinha Calvino. E era para os cachorros, né? Até que chegaram um tempo que disseram, nós estamos querendo que você vá embora da Suíça. Falou, tá bom, vim fazer a reforma aqui e vou embora. Foi embora. Aí o agronegócio explorou, os comerciantes aumentaram o preço, a prostituição, roubo, um monte de coisa errada. Aí caíram em si e disseram, olha, tá uma desgraça o país. Vamos saudade do Calvino. Foram lá, pediram perdão, trouxeram ele de volta. Então, é igual os puritanos nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país leve. Os puritanos nos Estados Unidos também trouxeram um movimento... Porque o cristianismo, ele é puro, cristalino e genuíno, mas você tem que acompanhar a história da igreja, os movimentos que vieram do cristianismo. Vieram o movimento dos monges, vieram os anabatistas, os valdenses, os albigenses, a igreja ortodoxa, veio os protestantes, veio os calvinistas, veio os puritanos. Tem outros que eu não estou lembrando aqui agora. Mas os puritanos é o melhor movimento de integridade, santificação e enchimento do Espírito Santo da igreja. Me pedem muito episódios sobre puritanos no Os Memórias Pod. conceitos dele são fantásticos a aplicação. Por exemplo, os puritanos pregavam que nenhum servo de Deus pode querer ser rico. Era pecado isso. Ter essa ganância, ambição, não pode. Você trabalha... se empenhando, se Deus trouxer na sua mão prosperidade e riqueza, você recebe, mas não fique almejando isso. Uhum. E se você não tem sucesso e você é pobre, fique contente agradecendo a Deus. E quem ganha dinheiro, a administração do dinheiro, assim, primeira parte do seu dinheiro é para ajudar quem está passando com necessidade. Primeiro os irmãos da igreja e depois fora da igreja. Segunda parte do seu dinheiro, aí você traz o dízimo para a obra do Senhor. E terceira parte, você pensa em você. Não pensar em si mesmo, com casa, carro, estabilidade, isso daí era pecado. E tem muitas coisas que os puritanos ensinaram, que foi durante quase 300 anos, um avivamento nos Estados Unidos. Saíram da Inglaterra e foram no começo de 1600 para lá. Se alguém falar, Estados Unidos é o que é por causa dos judeus, Estados Unidos é o que é por causa dos puritanos, a pregação do evangelho, das cartas doutrinárias do apóstolo Paulo pelos puritanos. Fala um pouco mais sobre isso, eu não conheço muito bem a história dos puritanos, eu sei só por cima. Tô achando interessante. Então, eles foram perseguidos na Inglaterra e eles foram no começo do ano 1600 para os Estados Unidos. Porque eles eram muito... Eles eram muito fanáticos, não era isso? Isso, vamos chamar assim, tipo como se fosse legalista. Não, muito legalista. Eles eram assim, as pessoas que são puritanos vivem para a glória de Deus. Uhum. Quer estudando é para a glória de Deus. Tratando com a família é para a glória de Deus.
É por isso que eu coloquei entre Relacionamento aspas. é para a glória de Deus, o teu trabalho para a glória de Deus. Então, eles conseguiram combater o egoísmo, o egocentrismo, aquele eu em primeiro lugar, tudo para mim, Deus tem que me servir, Deus tem que fazer. Isso em todas as áreas. Eles trouxeram um despertamento muito grande, até na intimidade do casal. Porque se você for acompanhar a história da igreja, sempre houve uma participação muito grande de prostitutas, de infidelidade do marido, que o marido tratava bem a mulher em casa, mas tinha uma outra do lado de fora, uma amante. Aí os puritanos vieram pregando, baseado em 1 Coríntios 7, o capítulo 2, que a mulher pague o marido com a devida benevolência. E o marido pague a mulher. Então eles pregavam dizendo, o casamento é uma dívida de intimidade sexual, que a mulher não pode rejeitar o marido, nem o marido a mulher. Quem casa é para ter intimidade e se satisfazer, e nessa satisfação de fazer sempre, continuamente, vai cair por terra toda traição, todo o adultério. Uhum. E realmente, os 300 anos dos puritanos, caiu aquele negócio das amantes. Vigorou muito o amor no lar por causa da frequência da intimidade que deveria ter, porque era pregado sobre isso. Uhum. Aí se uma pessoa falar assim, não, mas eu não sou solteiro, mas não sou muito chegado a ter intimidade. Então eles pregavam, não case. Se você casar, é uma dívida que o apóstolo Paulo falou, e você tem que pagar sempre, toda semana. Não negue o seu marido, não negue a sua mulher. Se alguém negasse e contasse para o ministério chamava o cônjuge e conversava, dizendo, você não pode negar. Se você negar e essa pessoa pecar contra Deus, você tem participação do pecado. Olha o que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 7, 2. Cada um pague com a devida benevolência. Uhum. É um pagamento, é uma dívida. Você tem que pagar. Essa é a história dos puritanos. Então, por aí, pelo que eu estou te falando, eles viver para a glória de Deus, o dinheiro não poder ser para ele, tem que ter intimidade, você já tira um pensamento do bojo restante. Então, você imagina 250 anos para 300 anos, esse ensinamento na América, como que sarou a nação? É uma nação próspera, né? Uma nação bem estruturada e tudo mais, né? Pô, eu acredito realmente que tem impacto, sim. Deixa eu te falar, Eles surgiram do... Assim, eles foram para os Estados Unidos, mas veio da Europa. Da Inglaterra. Da Inglaterra que surgiu os puritanos. A Inglaterra teve o movimento dos anglicanos. Só que os anglicanos, eles fizeram uma reforma, os anglicanos, e como foi a reforma protestante, trouxe muita coisa da Igreja Católica Romana. E os anglicanos também trouxeram, assim, muita coisa da Igreja Católica Romana. Aí começou a ter um movimento assim, vamos nos desligar totalmente dos princípios da Igreja Católica Romana, mas totalmente, vamos ser radical no desligar. E no que nós vamos nos pautar? Nós vamos nos pautar exclusivamente na palavra de Deus. Nada de tradição, nada de bula papal, nada do que eles acharam, só no que diz a palavra de Deus. Então, que movimento nós vamos formar? Puritanos. Então se formou o movimento dos puritanos, só pela palavra de Deus, porque o protestantismo não teve a separação tão total como foi o movimento, nem os anglicanos. Então saiu. Olha, a Inglaterra teve os anglicanos, que foi como uma reforma protestante, e dos anglicanos saiu os puritanos. Agora, todo movimento que o homem coloca a mão na história da igreja tem um início, um meio e um declínio. Tudo. Todos. Exatamente. Todos. Se você passar por toda a história, seja ela de avivamento, seja de qualquer movimento que você pegue. Olha realmente... o nosso pentecostalismo no Brasil. Ele teve um auge muito bom na década de 80. Teve. Mas a gente começa a ver um declínio com o neopentecostalismo chegando. Até o batismo com o Espírito Santo dos neopentecostais às vezes parece um pouco
se difere um pouco com algum outro batismo com o Espírito Santo mais fervoroso, mas não vamos entrar nesse lado de maneira nenhuma. Não, quiser entrar, fica à vontade. Não vai ser o que vou te censurar, mas é uma verdade, tem que ser dita. É uma verdade. Então, todo movimento do homem tem início, tem o meio e tem declínio. Uhum. Agora, o cristianismo que Jesus trouxe é verdadeiro. Isso aí não tem como. Não. Deixa eu te perguntar, o senhor já esteve na África? A África que eu tive, o único país foi o Egito. Egito. Você acredita que eu tenho muita vontade de ir pro Egito, mas em viagem turística, assim? Eu tenho muita vontade. Pô, parece fascinante. Não sei se é por causa de história. Como é que é o Egito? Porque o Egito eu imagino até que tenha perseguição contra cristão, não tem? Tem, porque tem muitos muçulmanos. Você se hospeda no hotel no Egito, quando você acorda, no outro dia, toma café. Você chega na porta do hotel, do outro lado da rua, uns 80 metros de você, fica umas 50 pessoas com a mão estendida, pedindo para você dar algum trocado, porque as pessoas estão magrinhas. É tão pobre assim? Os ônibus, pessoas penduradas, enferrujados, carros muito ruins, mosca, muita pobreza. Não sabia, não. Muita pobreza. É um país sofrido. E como é que... Mas lá foi o quê? Foi cruzada também? Foi Não. congresso? Lá foi quando eu fui turismo para Israel. Então teve o pacote que foram vários pastores. Eu não tinha recurso para ir. Foi a minha esposa que falou: vamos nessa caravana para Israel? Isso há uns mais de 20 anos atrás. Eu falei, mas como que nós vamos pagar $2.000? Ela falou: você não tem agenda de 30 dias nos Estados Unidos? Eu falei, tenho. Uhum. Ela falou, então leva a filmadora, a gente filma uns 50 lugares bíblicos, vamos fazer uma fita de vídeo, VHS, com fundo musical em hebraico, tudo explicado em português, e vamos oferecer para os irmãos lá nos Estados Unidos, das igrejas brasileiras. Nós vamos vender que vai dar para pagar. E olha o que vendeu essa fita, o que vendeu, que ela falou foi uma profecia. Uau. Porque não tinha internet. Você imagina eu chegando e pregando nas igrejas. Falei, irmãos, sabe o Monte das Oliveiras, o Mar Vermelho, o Lago do Mar da Galileia, que é o Lago de Genezaré, o túmulo vazio do Senhor. Tudo isso eu tenho aí para você ver. Os irmãos compravam tudo. Uau. Então deu para pagar. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é um cara experimentado, um cara que tem muita experiência com evangelismo, o senhor tem muito contato com o não cristão. Qual dica você dá para a juventude que está assistindo a gente para o evangelismo do bairro, aquele evangelismo que a gente faz assim, em quem está ao nosso redor? Ganhar amizade, Uhum. Fazer uma coisa sem pressa. Você senta, você conversa, você convida, você vai interagindo com a pessoa, pega contato, agora puxa ele para a igreja. Você não pode ser influenciado, você tem que você influenciar. Jesus na sua vida precisa aparecer. Então isso é o caminho da vitória. É como hoje em dia tem o culto do amigo, tem o culto daquela ovelha que está distante, tem vários tipos de cultos. Agora precisa se mobilizar para isso. Eu pude ouvir aqui um pouco da sua história e eu vi muito o agir de Deus atuando através da unidade da igreja. Pelo que eu pude entender. O senhor faz um movimento que o senhor pega e o senhor reúne ali com os líderes, os pastores ali do bairro, da cidade, enfim, e o senhor consegue fazer um movimento grande, com um resultado expressivo. Poxa, fala pra gente um pouco sobre unidade. Então, isso daí é uma revelação muito forte do texto que Jesus falou. Quando 2 de vós concordarem a respeito de algo e pedirem ao Pai, o Pai o fará. Então, quando alguém chega e fala, olha, tem um pastor em São Paulo, que é o pastor Rogério, faz concentrações evangelísticas, chama ele para vir aqui para fazer, e a gente vai e reúne eles, é justamente para falar, nessa concordância, Deus vai acrescentar novas famílias à igreja. Uhum. Agora, precisa de concordar.
Precisa estarmos no mesmo objetivo, mesmo que são igrejas, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Quadrangular, comunidades, não importa. O importante é no café a gente dar as mãos e fazer uma oração. Senhor, essa cidade é tua. Nós queremos aqui orar em concordância, que o Senhor retire vidas da prisão, do pensamento do suicídio, das drogas, pessoas que precisam te conhecer, nos dá vida. Então, em cima dessa concordância que ela se tornou a base, é estruturada a cruzada. Aí o Senhor estende a mão para salvar. Glória a Deus. Agora, teve uma cidade que eu tive dificuldade, não vou falar onde que ela é do Brasil, porque tinha 2 conselhos de pastores, um que me recebeu, o outro me aceitou, mas um ficava degladiando com o outro. Ih, rapaz. Nossa, olha, sabe um reino dividido? Deu umas 30 decisões só, mas se fossem unidos, era para ter dado quase umas 100 decisões. Meu Deus, que luta. Por causa de ficar medindo força, por causa de incompatibilidade total. O quê? 2 ministérios? É isso? Sabe o que é um conselho de pastores ou não? Não sei, mas é o que você está falando, são 2 ministérios ou 2 pastores de igreja local? Isso que eu não entendo. É assim, ó, o conselho de pastores é quando várias igrejas que ou tem convenção ou está sem convenção, elas se unem para ter um encontro, um café, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Uhum. Aí tem uma diretoria, o presidente, o vice-secretário. Aí vamos supor que o vice daqui desentendeu com o presidente. Ah, entendi. Aí ele vai e abre um dele. Aí ele levou metade daqui. Esse aqui ficou presidente, esse aqui também. Aí fica assim, medindo forças com o evento, não concorda. Mesmo. Então, aí o Espírito Santo para operar fica difícil, tem que ter arrependimento e conciliação. Então fazer o trabalho, ele não frutifica como se espera, não. Pô, já encaminhando aqui mais ou menos para o final, fala um pouco pra gente sobre os seus projetos futuros, não sei, o que o senhor está trabalhando, o que o senhor vai fazer, se puder falar. Então, depois da pandemia, tá difícil as concentrações, tá tudo meio devagar, mas tem alguns pastores conversando comigo e nós estamos orando. Possivelmente pode sair alguma coisa ainda esse ano. Eu estou dependendo desse mês e algumas conversas. Mas devido a esse negócio de pandemia, ficou realmente difícil. A pandemia realmente então, deu uma mudada. Né? Estou pregando nas igrejas, tive 12 dias pregando agora em Pernambuco e no estado do Piauí. O começo desse mês eu subi pregar lá no Iapoque, faz uns 15 anos que eu não vou no Iapoque, e tem uma agenda em outubro para a Guiana Francesa, em Cayena, tem no Amapá. Então vamos atendendo os convites assim, aguardando o que Deus vai preparar. O senhor também está no YouTube, né? Sim. Como é que o pessoal te acha no YouTube? Pastor Rogério da Costa, PR Rogério da Costa. Pode me achar no YouTube, tem shorts, tem também mensagens nossas no Instagram e no Kawaii. Tem livro? Não, livro ainda eu tô para lançar uns livros novos, Também tô pensando aí nesse propósito aí. Tô trabalhando no livro Escatologia Bíblica e Surgimento do Anticristo. Quero ver se eu lanço também História da Igreja. Teu canal fala sobre essas coisas? É um canal o quê? De pregação? Isso, de pregação. Eu lancei 63 sobre heróis da fé. Eu peguei desde os pais apostólicos e pais da igreja. Mas eu lancei eles no Shorts, que é menos de 1 minuto. Mas eu já estou preparando eles para soltar eles em 8 minutos, que tem testemunhos ali extraordinários. Para você ter uma ideia, um dos testemunhos que muito me marcou foi a história de nascimento de Constantino, imperador Constantino. Porque Helena, a mãe dele, ela não vem de uma família assim real. Mas ela era uma jovem que nasceu em Constantinopla, muito bonita. E quando passou o general do exército romano, Constâncio Cloro, que ele viu aquela moça, ele ficou maravilhado da beleza dela. Foi, namorou com ela, casou.
e ela teve entre os seus filhos o Constantino. Aí o imperador romano chamou o Constâncio Cloro e falou para ele: eu tenho um cargo para você superior ao que você está. Nós vamos dividir assim Roma, e ele seria um imperador também, ia ser tetrarcas, 4 no Império Romano. Só que você tem que separar da Helena e se casar com a minha filha Flávia. Uhum. E ele se separou de Helena por causa do cargo. Helena ficou muito triste para criar os seus filhos, mas ali ela foi evangelizada e creu em Cristo, se converteu. Crer em Cristo no ano 300 é você aceitar ser lançado no Coliseu, Ter um ser ato de coragem. De coragem. Mas ela creu e ensinou Constantino sobre o cristianismo. Só que ele foi para o exército, se destacou como estrategista de guerra, se tornou general do exército, com apoio do pai dele também, lógico. E quando o pai dele faleceu, os soldados que escolhiam quem seria o imperador, e os soldados gritaram: Constantino imperador, ele se tornou imperador. Então foi ele que assinou o decreto para parar 300 anos de derramamento de sangue dos cristãos. Uhum. Aí ele deu liberdade para todas as religiões. Mas teve um pedido muito importante que fizeram para ele, que foi o seguinte: em 325 foi feito esse pedido lá no Concílio de Nicéia. Havia um bispo em Jerusalém chamado Macário. Mas no ano 135, o imperador Adriano mandou soterrar o Monte Caveira, onde o Senhor foi crucificado, e o túmulo da ressurreição do Senhor. Jogou terra que cobriu em tudo. E fez um templo em cima do Monte Caveira, um templo para Vênus, e colocou a estátua de Vênus. E fez um templo para Júpiter em cima do túmulo da ressurreição e colocou a estátua de Júpiter lá para o povo adorar. O Júpiter é o deus Zeus dos gregos. E o Macário foi e falou para Constantino: eu queria autorização para quebrar aquelas estátuas de Vênus, que é a estátua de um espírito de prostituição, quebrar a de Júpiter, quebrar aqueles templos, cavar e achar um Monte Caveira, onde o Senhor deu a sua vida, e o túmulo vazio. E o Constantino falou: eu assino, está liberado, pode ir lá. E Macário foi com uma equipe, quebrou as estátuas, quebrou os templos, cavou. Quando ele encontrou, ele escreveu para o imperador, tem a carta na internet. Quando ele disse que achou um mármore com avermelhado, com veias brancas, que mostrava que ali era a sepultura da família do senador José de Arimateia, que ele escreveu para o Constantino. Constantino imperador falou: eu não tenho palavras para dizer que você achou o túmulo do nosso Senhor que ressuscitou. Isso é magnífico. Os inimigos da obra de Deus levantaram, mas eles caíram por terra. Olha, eu vou dar o material que for preciso, mando mão de obra, faça um templo aí para a honra de adoração ao Senhor. O melhor templo, o melhor. Olha, é emocionante você ler isso, parece que você está acompanhando as escavações. Pô, já estou ansioso pelo conteúdo, pelo vídeo. Pastor, eu só tenho a agradecer. Tem alguma coisa que quer acrescentar, pastor Darcy? Então, ele falou sobre a parte de escatologia, né? Uhum. É legal depois, futuramente, a gente trazer ele. Se ele puder. Para aquela ideia nossa de fazer aqui um dia de conferência de escatologia. Mas assim, pastor, dando as circunstâncias como o mundo se encontra hoje, como que o senhor vê assim, a volta de Cristo? Eu vejo a volta de Cristo iminente. Eu vejo a volta de Cristo a qualquer momento. Nós nunca tivemos tão assim em cima do cenário propício para a volta de Jesus por causa do cumprimento bíblico. Está tudo sendo preparado para a marca do anticristo, está tudo sendo preparado para a nova ordem mundial. Antigamente, eles não admitiam isso, porque trabalhavam por debaixo dos panos. Hoje em dia está tudo às claras. Hoje em dia está tudo declarado.
Então vai se cumprir certinho que 10 nações estarão comandando o mundo e vai se levantar o chifre pequeno que vai ser o anticristo. Então a volta de Jesus está iminente. A qualquer momento Jesus vem e a igreja vai ser arrebatada. Eu estou esperando a volta. É isso? Pastor, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter atendido o convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com o senhor nesse momento. Pude aprender muito. Eu gosto assim, quando eu sento aqui e eu tomo uma aula. Poxa, você que ficou aqui até agora, obrigado. Se você não curtiu esse vídeo, poxa, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. E é isso. Eu que agradeço. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Fechou, pastor? Então fechou, mano. Ô, pastor, obrigado.